Pela terceira vez na temporada 2025, em apenas 5 corridas, Oscar Piastri venceu e venceu muito bem no GP da Arábia Saudita. Não foi aquela vitória com 15, 20 segundos de vantagem para o segundo, no caso o Max Verstappen, mas foi uma vitória bastante controlada, bastante tranquila nesse sentido, sem muitas ameaças e sabendo controlar as pequenas que apareceram pelo caminho. Soube lidar bem com a pressão inicial do Max Verstappen, teve a cabeça no lugar quando o Verstappen foi punido, soube aproveitar isso para na rodada de pitstops se manter à frente do rival e com isso mais uma vitória bastante controlada do Piastri nessa temporada da Fórmula 1. Além, é claro, de ter uma vantagem numérica em relação aos demais rivais na temporada e também, é claro, de ter assumido a liderança do Mundial de Pilotos depois da rodada em Jeddah, o Piastri também chama a atenção por ter esse controle. As 3 vitórias nesse ano, se não foram por uma vantagem expressiva à frente, foi num cenário de saber aproveitar muito bem as oportunidades, ser consistente, coisa que a gente até nem via do Piastri na temporada passada, que muitas vezes se mostrava um pouco afobado. Até na primeira vitória dele lá no GP da Hungria, teve, é claro, toda aquela pataquada da McLaren, mas a gente também viu um Piastri que quando estava liderando com o Norris atrás, estava tenso, estava nervoso, estava escapando sozinho, estava um piloto ainda bastante novato, podemos dizer assim, nesse sentido de conseguir ter a mente no lugar. Já não é o que a gente vê hoje. Menos de um ano depois a gente já vê um Piastri muito mais maduro nesse sentido e podendo, é claro, com isso se colocar à frente dos demais rivais e liderar o Mundial de Pilotos. Mas além disso, a gente já sabe, o Piastri agora é o número 1 na tabela do Mundial de Pilotos, mas será que o Piastri é o número 1 na garagem da McLaren? Essa é a grande questão na minha visão, indo para a próxima temporada, para a próxima etapa da temporada, a sexta, Então, obviamente, a gente tem uma amostra ainda bastante pequena, mas o Piastri nesse começo de temporada tem surpreendido. É o primeiro piloto, o único até agora com mais de uma vitória, e já são 3 em 5. Então, mais de 50% das vezes ele está convertendo em vitórias as corridas nessa temporada. Por outro lado, no outro lado da garagem, a gente tem o Lando Norris, que continua nervoso, o Lando Norris que continua errando, cometendo gafes, mesmo nessa última corrida, que ele fez uma boa corrida de recuperação até certa altura, apesar de não ter conseguido chegar ao pódio, batendo roda, fazendo joguinho de DRS com o Lewis Hamilton, não conseguindo ler a estratégia do adversário para conseguir fazer a ultrapassagem, aí perdendo mais tempo, deixando o Hamilton dar o troco na zona de DRS, e aí depois ele esperando uma volta para fazer a mesma coisa e aí conseguir passar de fato. Um Hamilton muito fora do ritmo em comparação com os demais pilotos ali do topo do grid. Então o Norris perdendo muito tempo, cometendo erros, bateu de novo na classificação, são coisas que a gente não vê o Piastri cometer em 2025. Então será que a McLaren já abriu o olho para isso e vai dar prioridade para o Piastri? Eu particularmente tenho minhas dúvidas, não pelo que o Piastri tem apresentado, mas porque é uma amostra ainda bastante pequena. Como eu falei, no ano passado o Piastri também foi um piloto bastante inconsistente, com um começo bem ruim de temporada, tanto que terminou mais de 80 pontos atrás do Lando Norris no campeonato da temporada passada, e a gente viu o Norris que teve uma oportunidade de ouro ali em 10 corridas que o Verstappen não venceu, de diminuir a diferença e não conseguiu aproveitar tanto. Aí muita gente pegou aquele recorte e falou, o Piastri conseguiu tirar mais pontos do que o Lando Norris, mas o Piastri já estava muito atrás daquela altura, porque teve um começo de temporada bastante fraco. Então o Piastri no ano passado ainda estava um pouco inconsistente, e a gente terminou o ano acreditando que de fato Piastri ainda não estava maduro, não tinha aquela solidez para brigar pelo título. E de repente em 5 corridas uma chave virou, e o Piastri tem essa maturidade, o Piastri tem essa consistência e está muito bem colocado na briga pelo título dessa temporada. Mas, reitero, reforço, apenas 5 corridas é uma amostra muito pequena, e eu tenho certeza que a McLaren ainda vai ter um pé atrás, até porque demorou para priorizar o Lando Norris na temporada passada, quando de fato escolheu pela prioridade ao piloto número 4, aí já era tarde demais, não tinha muito o que fazer na disputa com Max Verstappen. E aí, quero saber de vocês, será que de fato a McLaren vai mudar de lado na garagem, vai começar a priorizar o 81 e tratar o Lando Norris como mais um segundo piloto do que de fato um concorrente direto ao título, ou será
que a prioridade vai seguir do lado de Norris, ou também pode ser que os dois sejam tratados em pé de igualdade, e aí lá na frente, quando um dos dois estiver de fato claramente mais na briga do que o outro, a McLaren tomar uma decisão. Quero saber de vocês, comentem aí, deixem suas opiniões a respeito desse assunto, que é claro, é o grande tema dentro da McLaren, dentro da ponta do grid nessa temporada da Fórmula 1.